Oi pessoal, tudo bem? Eu estou me organizando aqui para daqui a pouco começar uma aula e eu pensei em aproveitar esses poucos minutos para ter uma organizadinha aqui para para compartilhar com vocês uma questão simples, mas que eu confesso que eu tenho ouvido com muita frequência. Na verdade é o seguinte: como ler um texto filosófico de forma que seja frutífero ou um texto mais complexo? A maioria das pessoas que está no mundo universitário acaba estudando sobre metodologia. A experiência tem me mostrado que metodologia não é um percurso único para todas as pessoas. Pelo contrário, metodologia acontece quando você cria o seu caminho. Aliás, metodologia significaria mais ou menos o estudo do caminho, o estudo do procedimento. Então, assim, a ideia é você criar sua metodologia. Mas a experiência vai nos dando algumas indicações. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui é uma indicação. Por exemplo, quando você está diante de um texto, seja ele filosófico ou não, mas aqui eu queria me ater a textos filosóficos, tá bom? Eu vou sugerir uma estratégia que eu uso já há bastante tempo e que tem me ajudado. É uma coisa muito simples, mas que me ajuda a ler o texto. Aquela leitura que nós fazemos e que nós chamamos geralmente de leitura exploratória, eu uso a estratégia que eu chamo de CRI. C-R-I. E em que consiste essa estratégia CRI? Bom, na medida que eu estou lendo, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar o conceito ou os conceitos que o autor está apresentando, o autor ou a autora, que o livro apresenta, que o texto apresenta, e eu vou identificar esse conceito. Imagine que existe o conceito e que o autor vai dispor de conceitos ou de argumentos de suporte para esse conceito. Então, faça a leitura quantas vezes for necessário para encontrar esse conceito principal. Essa é a primeira dica. Buscar aquele conceito que é principal. Entender a tese, o conceito principal e organizar aquele arquipélago de conceitos ao redor desse grande conceito. Um texto precisa ter apenas um conceito? Não. Então você tem que identificar quais são essas ideias centrais. O conceito equivale à letra C. Conceito, conceito central. Bom, aí tem uma outra coisa que eu procuro fazer nessa leitura exploratória, que eu represento com a letra R, que são as referências, ou seja, como o texto discute com outros textos. No sentido de que, como o texto trata de textos anteriores, de questões que foram levantadas em outros textos, seja do mesmo autor, seja da tradição. Por exemplo, quando você está lendo um texto de Hannah Arendt, você vai ver que ela discute com Platão, Aristóteles, Thomas Hobbes, Maquiavel. Então, identificar essas referências e como ela lida com essas referências. Então, eu identifiquei o conceito, agora eu estou identificando as referências. E a letra I, da nossa sigla CRI. I são as interrogações que você vai fazer ao texto. Portanto, dialogue com o texto. E não tenha receio não, viu? Desculpa, deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui. Eu estou lendo há muito tempo e muitas vezes, e isso não tem nenhum problema, o texto da Fenomenologia do Espírito. E eu gostaria de mostrar para você uma coisa. Você está vendo quantas marcações aqui? Quantas marcações? Quantas anotações? Então, assim, o I são as interrogações, as inferências que você faz na leitura daquele texto. Dialogue com o texto, não tenha medo. Seja riscando. Mas eu não me sinto confortável riscando o texto. Não tem problema. Numa página a um lado, num caderno. Isso ajuda demais a aprofundar a discussão que você está fazendo com o texto. Tá bom? Então, uma estratégia boa, que eu utilizo há muito tempo, é a estratégia CRI. Conceito, referência, interrogação. Conceito, referência e interrogação. Quando eu vou ler um texto, eu procuro o conceito, a referência e a interrogação. Eu espero que te ajude muito. Agora, por favor, coloque aí nos comentários qual é a estratégia que você usa para estudar melhor textos complexos. Um abraço. Tchau.